Damos início, então, boa noite, eu sou a Carmela Brunner, com gratidão que iniciamos a quinta edição do projeto Conselhos de Dom Quixote, Administração da Justiça Brasileira. Em meio à pandemia de Covid-19, o que mais desejamos é que a vacinação à população brasileira, que está em luto, com mais de 450 mil famílias que perderam seus entes queridos, tenham acesso a essa vacinação, né? O cenário de isolamento social trouxe grandes desafios e um deles é utilizar as tecnologias para aproximar e lembrar que mesmo isolados, nossa voz pode ecoar mais longe. A frase dita pelo músico Marcelo Iuca nunca fez tanto sentido. Hoje desafio o mundo sem sair da minha casa. Mas e quem não tem casa? Enfim, são provocações que, em meio à pandemia, nos traz o dever de pensar que não somente na nossa segurança, não pensar somente em nossa segurança, mas e principalmente de que todos que estão à margem de políticas públicas também precisam desse olhar e desse cuidado. Com esse espírito, nos encontramos aqui hoje, reunindo profissionais do direito com ampla experiência para contribuir com o COLEN do Supremo Tribunal Federal, proferindo conselhos de temas pendentes de julgamento. E até o momento, dessas 4 edições que antecederam, foram proferidos 73 conselhos de juristas do Brasil, da Argentina, Espanha e Portugal. Todas as edições online e divulgadas pelo canal do YouTube do Estado de Direito, com a minha curadoria aqui pelo jornal Estado de Direito, com apoio da Academia Brasileira de Direito, apoio também do Instituto dos Advogados Brasileiros, e nessa quinta edição, então, conta com 25 conselheiros que dispõem de 5 minutos, exatos 5 minutos que eu peço esse desafio, para apresentar, então, a defesa de tema pendente de julgamento no COLEN do STF. Muito obrigada, então, a todos que já estão aqui conosco. É uma grande honra. Eu estou aqui com a minha filhota Evali, meu filho do outro lado ali, o Emanuel Jorge. Nós vamos abrir, então, esse evento com a palavra de André Augusto Malcher Meira, advogado, presidente da Academia Brasileira de Direito, com o Conselho Independência entre os Poderes da República. Seja muito bem-vindo, André. Tem 5 minutos. Obrigado, professora Carmela. Primeiro, pelo convite a esse seu belo projeto. Já está na quinta edição, e por estar na quinta edição já é um sucesso. A todos que estão aqui na sala, ministros, advogadas, juízes, magistrados, todos que assistem, o meu muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui representando a nossa vetusta Academia Brasileira de Direito como atual presidente, da qual a professora Carmela já fez parte da diretoria que foi anterior a esta, que assumiu há cerca de 2 meses. E o tema que ela me propôs, e prometo ser 5 minutos respeitados, é um tema muito vasto, um tema muito amplo e muito discutido nos dias de hoje, né? A independência entre os poderes. E não se pode falar disso sem falar de política versus direito, e direito versus política. Porque o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, ele não é e nunca foi, na Constituição, um tribunal essencialmente constitucional, né? Sabemos que o STF é um tribunal que faz desde inquérito policial até o julgamento de causas constitucionais. Porém, há que se respeitar sempre a independência entre os poderes, que é algo que remonta, como aqui falou a professora Marley, mais de 2.000 anos, né? Aristóteles, na sua obra A Política, já falava sobre isso. John Locke, muitos anos depois, também falava sobre isso. E Montesquieu, na sua célebre obra O Espírito das Leis, vem e traz de maneira muito efêmera e muito direta essa harmonia, independência, congratulação entre os 3 poderes que está na nossa Carta Magna 88. O problema é esta harmonia, independência, que não quer dizer subordinação, quem é independente não é subordinado, porém tem a sua estrutura própria, tem os seus direitos e deveres próprios, que não são ilimitados, são limitados aos seus limites constitucionais. O problema é quando isso deixa de acontecer, deixa de existir, e um poder entra na esfera direta e constitucional do outro. E é o que nós estamos vendo no cenário dos últimos tempos. O Supremo Tribunal Federal fazendo papel de outros poderes, exacerbando o seu limite constitucional, com toda a desculpa e com todo o respeito ao
ocorrendo o STF. Sabemos, estamos vendo, na minha respeitosa e humilde opinião, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido sobre coisas dos dias às dias do Executivo, e aqui sem falar de, pelo amor de Deus, de política. Tem interferido desde nomeação de cargos até estruturas do Poder Legislativo. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Judiciário brasileiro, e a sua interferência tem que ser tida quando elas têm o seu limite respeitado, não é? Mas quando ela extrapola, há que haver a grande crítica. O que dizer de um tribunal como o STF, de um tribunal do STF que não é constitucional, é essencialmente constitucional, no caso, por exemplo, das fake news. No caso das fake news, o STF ele é ao mesmo tempo vítima, ele é ao mesmo tempo investigador e ao mesmo tempo julgador. Então, se você tem as três posições na mesma pessoa, se isso não é uma ditadura constitucional, eu não sei mais o que é que quer dizer. Porque se eu fosse a vítima, se eu fosse o investigador e fosse o julgador, é óbvio que não haveria parcialidade. Então, esses meandros, essas nuances constitucionais que interferem em limite do legislativo, do executivo e do judiciário, e o judiciário é o poder, vamos dizer assim, mais poderoso, naturalmente, porque decide, não é, as lides, as causas, as incongruências. Esse poder, às vezes, por uma interpretação legislativa, por uma interpretação até constitucional, ela passa a pular o seu limite, às vezes sem querer, às vezes sem querer querendo. Este é o problema, e como já dizia... minuto, André. Só para finalizar, e como já dizia o saudoso Rui Barbosa, não é? A pior ditadura é a do judiciário, porque não há quem recorrer. Se não há quem recorrer, é a pior ditadura que nós temos. Um beijo, Carmela, abraço em todos, sucesso, e muito obrigado pela sua audiência. Obrigada a todos aqui presentes. Eu quero dizer que para nós aqui tem esse desafio. Eu agradeço muito, na verdade, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a partir do momento que eles participam desse espaço, eles estão contribuindo com esse debate da participação cidadã e do princípio democrático de contribuir com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E assim, né, que a gente possa ter uma democracia ainda, mesmo que seja... ainda estejamos ainda muito a desenvolver, né? Mas a gente está aqui para contribuir justamente nesse sentido.